tema hoje é casamento, mas vai servir para os solteiros, viu, gente? Fica tranquilo. João, capítulo 2, de 1 a 11. Eu lerei na Almeida, Revista e Atualizada, nossa famosa ARA. Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o dito casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que eles vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos até aí. Vou orar mais uma vez para que Deus nos ilumine. Pai, ainda na sua presença, nós nos apresentamos mais uma vez para pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor use a minha vida apesar de mim, e que o Senhor não fale nada mais, nada menos do que a tua mensagem, a tua semente, para que ela possa produzir frutos nas nossas vidas. Fale conosco, seja conosco, tenha liberdade com o teu Espírito para falar em nossos corações. É assim que nós oramos, consagramos esse tempo diante de ti, em Cristo Jesus. Amém. O ano passado, eu preguei também sobre família, e mais especificamente no contexto de casamento. E eu trouxe para a igreja um artigo que eu encontrei, na época não lembro onde eu encontrei esse artigo, mas eu trouxe ele novamente esse ano, por alguns motivos. O primeiro deles é que o artigo ainda é muito atual, é um artigo muito recente, não perdeu validade. Em segundo lugar, que ele faz menção ao tema da nossa noite, que é casamento e família. Ele traz alguns problemas da vida conjugal agora, nesses últimos tempos, no século 21. Os 10 principais problemas para uma vida num casamento, para uma vida familiar, principalmente dentro do matrimônio. E eu vou ler quais são então os 10 grandes problemas nos dias de hoje. Na verdade, é algo que já acontece há muitos anos, mas vocês verão que isso é muito recente. Mas que seriam os 10 principais problemas da família e do casamento nos dias de hoje. Primeiro lugar, falta de comunicação. Casais têm dificuldades em se comunicar de forma clara, aberta entre si e com os filhos, o que gera mal entendidos, ressentimentos ao longo do tempo. Segundo lugar, conflitos financeiros. Tem aí na sua casa às vezes? Discrepâncias em relação ao gerenciamento de dinheiro, gastos e prioridades financeiras podem gerar tensão. Terceiro, rotina e falta de tempo, cotidiano agitado, com trabalho, responsabilidades familiares, pode fazer com que o casal não tenha tempo de qualidade juntos e com a família, resultando em afastamento nos relacionamentos. Quarto, diferenças nas expectativas de vida, divergências sobre metas e sonhos pessoais, como ter filhos ou não, carreira, estilo de vida, isso tudo pode gerar conflito a longo prazo. Quinto, problemas na intimidade, dificuldades emocionais ou físicas no relacionamento sexual podem criar barreiras emocionais e afetar a conexão entre os parceiros. Sexto, ciúmes e falta de confiança.
A insegurança e o ciúme, muitas vezes exacerbados pelo uso excessivo, e aqui muito atual, das redes sociais, podem minar a confiança no relacionamento. Sétimo, desigualdade nas responsabilidades domésticas. Tá aí, maridos? Quando um dos parceiros sente que carrega mais responsabilidades, como cuidar da casa ou dos filhos, isso pode gerar insatisfação. Oitavo, diferenças culturais ou familiares, diferença nos valores, crenças ou maneiras de lidar com a família podem ser fonte de tensões dentro das nossas casas. Nono, falta de apoio emocional. A ausência de apoio emocional em momentos de estresse ou necessidade pode fazer com que parceiros e filhos se sintam sozinhos ou negligenciados. E o décimo e último, falta de crescimento pessoal e conjugal, estagnação individual ou no relacionamento podem causar frustração. Casais que não crescem juntos podem sentir que estão se afastando. Irmãos, talvez você tenha, em alguns desses pontos, olhado para a sua vida, olhado para o seu relacionamento, para o seu casamento, para a sua família e falado, alguma coisa aí respinga em mim. E de fato isso é uma realidade. O ano passado, quando nós tratamos isso, nós fomos para um outro texto, num outro viés, mas nós olhamos para o mesmo fundamento que nós vamos olhar aqui essa noite. Nós vamos olhar para uma solução para a vida matrimonial, para a família, para a vida individual, para qualquer aspecto da nossa história, como sendo a única, Cristo Jesus. Talvez você esteja pensando que nós traríamos alguma palestra motivacional, conselhos psicológicos, mudança de comportamento, mas esse não é o intuito. Não é o intuito nosso nessa noite. Nós vamos expor a palavra do Senhor e ver como um casamento, como o primeiro movimento de Jesus, como sinal de quem Ele era, pode influenciar, abençoar e contextualizar a sua vida na sua casa, a minha vida na minha casa, seu casamento e a sua família, tá bom? Então vamos lá, deixa a Bíblia aberta aí, por favor. João, Evangelho de João. João é muito interessante. João tem uma preocupação ao escrever o Evangelho, diferente um pouco dos outros evangelistas. Marcos era muito detalhista, foi o primeiro evangelho a ser escrito, assim diz a tradição. Então os posteriores, Mateus e Lucas, vieram no combo daquilo que Marcos tinha feito. Lucas foi mais organizado, Lucas muda as histórias, o tempo das histórias, num padrão que ele decidiu para mostrar e revelar Jesus Cristo. João quer mostrar Jesus como Deus. A história e o Evangelho de João tem a preocupação de mostrar a divindade de Jesus. Ele é Deus, por isso que ele começa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E além disso, ele não somente estava com Deus, mas o Verbo era Deus. Então João tem essa particularidade de querer transmitir aos primeiros leitores que esse Jesus, vindo de Nazaré, uma cidade que, ao nosso ver e ao ver daquela comunidade, era uma cidade pequena, uma cidade que não tinha infraestrutura, não tinha nada que pudesse vir de bom de Nazaré. Jesus Nazareno era Deus. Imagina o que era isso e o que foi isso para aquele contexto. Mas João coloca essa narrativa já no capítulo 2, a gente acabou de falar o que foi o capítulo 1, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aqui é o capítulo 2, logo depois desse prólogo e da chamada dos primeiros discípulos, e o fluxo aqui é importante, porque João está mostrando o quê? Que o Verbo se fez carne e manifestou glória. Em seguida, João Batista, aí no finalzinho do capítulo 1, testemunha sobre esse Deus, sobre a glória desse Deus. Então a gente vê os primeiros discípulos seguindo Jesus, então entra Caná, que é o casamento em Caná da Galileia. E essa glória que João está falando desde o primeiro capítulo, já no segundo capítulo, dentro da narrativa, ele demonstra essa glória através do primeiro sinal desse Jesus, que ele quer mostrar que era parte existencial, substancial do próprio Deus, Pai, Filho e Espírito. Então, é assim, a glória está nesse
encarnar do Verbo. Esse Verbo revela a sua glória no casamento em Caná da Galileia, ok? Então, portanto, João capítulo 2 não é um episódio isolado, ele é uma revelação inaugural, é o começo dos sinais, é a abertura pública dessa manifestação da glória desse homem chamado Jesus de Nazaré, que para nós ele é Deus, ok? O cenário é lindo para mim, é um casamento, é maravilhoso. Talvez você saiba o que é um casamento judaico, talvez você já tenha ido a um, mas o casamento para o judeu era uma celebração de não apenas uma festa, duas festas, eram semanas de festas. Poderia durar até um mês a celebração de um casamento, devido à importância que eles davam para o casamento. E se as pessoas, se o casal fosse muito relevante dentro do contexto da cidade, ou dentro do contexto da sua vila, ele então era celebrado por semanas e poderia chegar até um mês de celebração. Pensa numa festa de um mês, é mais ou menos o que está acontecendo com as bodas da dona Clemilde, que já foi celebrada e está sendo celebrada novamente, né, dona Clemilde? Mais ou menos isso aí era o casamento judeu naquele contexto, e Jesus escolhe esse momento, um casamento, uma festa social, para revelar o primeiro sinal da sua glória como Filho de Deus, como Verbo encarnado. William Hendrickson, comentando esse texto, ele observa que Cristo recebe a atenção completa da narrativa e ao mesmo tempo honra os laços do matrimônio. Isso é coerente com o fato de ele mesmo ser o noivo nesse contexto, e ele vai mostrar isso mais para frente. A festa, porém, entra em crise, o vinho acaba, isso não é qualquer coisa, não é só acabou o vinho, vamos tomar um refrigerante, vamos tomar uma água. Era sinônimo de vergonha para aquela família. Eles não souberam se organizar, eles não deram a devida atenção para uma celebração importantíssima, que se tivesse que durar um mês, que tivesse vinho para um mês, exatamente. Era uma vergonha para dentro do contexto social, e o vinho acaba naquele contexto. Então, Maria comunica a falta, você vai ver aí no texto. Jesus responde de uma forma até esquisita, a gente vai ver isso, falando que tudo tem a sua hora, né? E em seguida, ele diz aos serventes, ou aqueles que estavam servindo, ela diz aos serventes: fazei tudo o que esse homem vos disser. E ali tinha algumas talhas de pedra, e que Jesus então usa a água desse recipiente para transformar em vinho, ok? Mas então é o seguinte, eu tenho 3 pontos aqui, 4 pontos, eu prometo não demorar, a respeito da importância do casamento, e o que deve ser, e o que é a essência do casamento à luz das Escrituras, principalmente olhando para Jesus Cristo, ok? Então o primeiro ponto, para quem gosta de anotar, a respeito do casamento, da simbologia do casamento, da essência do casamento, Jesus honra o casamento com a sua presença. Jesus honra o casamento, o seu casamento, o meu casamento, com a sua presença. Versículos 1 e 2, houve um casamento, Caná da Galileia, também Jesus foi convidado, bem como seus discípulos, para um casamento. Jesus foi convidado para o casamento. Jesus foi a esse casamento. Jesus poderia ter escolhido qualquer outro lugar para estar. Outro relato de outro momento podia ter sido registrado para nós, mas Jesus opta por fazer um primeiro sinal, começando o seu ministério, num casamento, numa festa de casamento. O casamento pertence à ordem boa de Deus, e o Senhor o honra com a sua presença, Ele aceita o convite. Sabe quando você vai fazer a festa do seu casamento, você manda o save the date para alguém? A pessoa recebe o save the date, mas fica lá no WhatsApp, que hoje em dia é digital o save the date, e ela nunca mais olha, e às vezes ela nem aparece. Jesus foi até o casamento, Ele esteve presente. É o único relato nas Escrituras que nós vamos ver de uma festa social, não totalmente religiosa no que diz respeito aos ditames judeus, mas uma festa social, principalmente, como um casamento, em que Jesus esteve presente, e que Ele fez alguma coisa. E isso é importante, Jesus dá importância para o casamento.
O Hendricks chama atenção para isso quando ele diz que Cristo honra os laços do matrimônio e que isso não surpreende, porque quando nós pensamos na história da salvação, quando nós pensamos no casamento, nós nos lembramos que Jesus é noivo e a igreja é noiva, não é verdade? O casamento não é mera invenção humana ou arranjo social, ele é uma dádiva de Deus profundamente ligada ao seu propósito redentor. Perceba, dentro do Evangelho de João, foi importante para João e foi importante para Jesus dizer que o começo do ministério daquele que ele queria provar com o seu escrito, com o seu registro, que ele era Deus, ele começou num contexto de casamento. Não é à toa que Jesus escolheu um casamento. Casamento é a prefiguração exata do que é a história de redenção. Efésios 5, 31, 32, quando está tratando de casamento, Paulo vai dizer o seguinte: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, ou seja, o vínculo matrimonial humano, desde o princípio, foi desenhado para apontar para algo além de si mesmo. Casamento não aponta para si, aponta para algo ou para alguém. Tim Keller diz que o Evangelho de Jesus e o casamento se explicam mutuamente, e que quando Deus instituiu o casamento, já tinha em vista a obra salvadora de Cristo. Portanto, quando Jesus entra num casamento em Caná, ele não está apenas honrando uma instituição criada por Deus, ele está entrando num sinal terreno que aponta para si mesmo, Jesus Cristo, o verdadeiro noivo. O verdadeiro noivo. Há algumas semanas eu explicava para os jovens que nós fomos criados à imagem e semelhança. Os jovens que estavam na programação da federação se lembram. E eu disse que era propósito, quando Deus cria o homem e a mulher, que a sua imagem e semelhança, nós pudéssemos não somente representá-los, mas que as pessoas nos vissem, que a criação nos visse e que a nossa imagem apontasse para um Criador que a fez. O casamento é a mesma coisa, mas com a obra de redenção de Deus. O casamento é a explanação perfeita do projeto de Deus na história de redenção. Um noivo que se casa com uma noiva eternamente. O casamento é a manifestação dessa obra redentora. E o casamento deve apontar para Cristo, assim como o homem é um reflexo e imagem de Deus. O casamento é o reflexo e imagem da história do Evangelho, ou das boas notícias. Por isso, o casamento cristão não pode ser definido apenas por afinidade, química ou conveniência. O casamento precisa ser lido à luz de Cristo. Ele existe para apontar para a aliança do Redentor com o seu povo. E isso corrige dois erros muito comuns hoje na sociedade em que vivemos. O primeiro é tratar o casamento como um fim em si mesmo. Quando eu faço isso, é muito fácil quebrar o vínculo. O segundo é achar que o casamento se sustenta apenas por sentimento. Mas a aliança que Deus fez conosco não é movida por sentimento, é movida por aliança, é movida por compromisso. Percebe? O casamento e a história de redenção de Deus, a forma com que Deus age para conosco, são explicados mutuamente, eles se conectam. Tim Keller lembra que sem promessa de pacto não suportaríamos as inevitáveis mágoas e conflitos do relacionamento. A pessoa que amamos é pecadora, assim como nós, e sem aliança seria muito factual que nós desistiríamos. É assim que é para ser. Se o casamento é só sentimento ou qualquer outra coisa, senão uma aliança pactual diante de Deus, o casamento pode a qualquer momento terminar. Não tem problema. Qual o erro nisso? Além disso, muitos casamentos que nós temos visto querem, desejam, ambicionam as bênçãos que Cristo pode dar,
mas nem sempre a presença do próprio Cristo nele. Querem ajuda divina para a festa. Senhor, me ajuda a pagar o salão, me ajuda a comprar as flores, como flor está caro. Esse dia eu fui dar uma flor para Giovana de aniversário, Pai amado. Me ajuda, Senhor, a pagar a flor, me ajuda a arrumar o pastor para fazer o casamento, me ajuda, Pai. O Senhor é Deus que ama casamentos, me ajuda a fazer a festa. Mas e o depois? Eu quero Cristo na história. Quero ajuda divina para a festa, mas não o senhorio divino sobre a casa. Quero um casamento abençoado, mas não um casamento submetido ao governo de Jesus. João, porém, mostra que a glória do Senhor se manifesta não quando a festa é perfeita, mas quando Jesus está presente no lugar. Isso também serve para os solteiros, para os noivos, para os casados. O casamento cristão não começa com a compatibilidade e não se mantém pela espontaneidade do sentimento. Ele é uma aliança, um vínculo mais profundo e durável do que uma relação sustentada apenas por afeto. É uma combinação extraordinária de amor e compromisso diante de Deus, um lugar onde Cristo é honrado. Esse é o lugar do casamento. O lugar onde Cristo é mais honrado deve ser na sua vida conjugal, dentro da sua casa. Isso já deve ser uma mentalidade para aqueles que são solteiros, para aqueles que não vivem ainda um relacionamento conjugal. Isso deve ser uma realidade para as nossas vidas, a presença de Cristo e a honra que a nossa vida oferta para Cristo. Existem casais que ainda estão tentando construir a casa no entusiasmo inicial, mas entusiasmo não sustenta décadas, beleza não sustenta décadas, afinidade não sustenta décadas. O casamento precisa de fundamento, e esse fundamento é o Senhor. O casal que aprende cedo a convidar Cristo, não apenas para a cerimônia, mas para o cotidiano, para a mesa, para as finanças, para as decisões, para os conflitos, para o quarto, começa a construir um casamento, um relacionamento sobre a rocha, e ele fica firmado, ele fica estável. Nós somos chamados a trazer Cristo para todas as áreas da nossa vida, inclusive para dentro do nosso casamento. Nas decisões financeiras, nas decisões de trabalho, em quem vai buscar as crianças, quem vai pôr para dormir hoje, quem vai fazer o mercado hoje. Isso tudo precisa estar conectado, centrado na certeza de que o Senhor se faz presente nas nossas decisões. A primeira pergunta de um casal não deve ser: estamos felizes? A primeira pergunta deve ser: Cristo está sendo honrado no nosso relacionamento? Porque onde Ele é honrado, com certeza existe primícia e desenvolvimento de alegria e prazer sem medidas. Eu quero ser feliz no meu relacionamento, no meu casamento. Meu irmão e minha irmã, se você é solteiro, aprenda primeiro a ser feliz no Senhor sozinho. Se você já é casado, tira a ilusão de que para ser feliz você tem que, o cônjuge tem que, minha esposa precisa de, meu esposo precisa de. E lembre-se de que quando Cristo é honrado no seu coração, quando Ele está sentado no trono da sua vida, quando Ele está centrado no meio do seu casamento, você será completo, plenamente alegre e desfrutará de um prazer imensurável no Senhor. Amém? Isso nos leva ao segundo ponto. Falei que seria rápido. Vamos lá. Jesus expõe as carências ou as faltas que o casamento não consegue esconder. Versículos 3 a 5. E tendo faltado vinho, Jesus lhe disse: ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: o que quer que ele vos diga, fazei. O vinho acabou, a festa continua por fora, mas a insuficiência já entrou para dentro daquele contexto. Esse é um retrato impressionante do nosso relacionamento como seres humanos. Existe música, existe mesa, existe gente, existe aparência, existe agenda, existe rotina, existe até religião. E ainda assim, às vezes falta vinho,
falta alegria, falta leveza, falta contentamento, falta graça. Vinho aqui, simbolicamente, e em todo o escopo das Escrituras, quer dizer, e é traduzido como alegria, como contentamento. Na consumação de todas as coisas nós teremos abundância disso, é isso que Apocalipse vai dizer. Então quando falta vinho é como se tivesse faltado alegria, e é isso que nós estamos pensando aqui hoje. Às vezes tem tudo, mas às vezes não tem nada. Às vezes parece que não tem falta de nada, mas você está abatido, você está desgostoso, caiu na rotina, parece que tem tudo, mas está faltando alguma coisa. E aí você começa a se perguntar, o que está faltando? O que está faltando? E uma hora você vai achar. De tanto perguntar, está faltando alguma coisa, não estou feliz. Uma hora acha, pergunta, começa a perguntar toda semana, está faltando alguma coisa, uma hora você vai achar. E às vezes vai mentir para si mesmo. É isso que a palavra do Senhor está nos mostrando. Às vezes tem tudo, mas falta o principal. A crise nesse momento, nesse contexto do texto, ela é social, é relacional, é festiva. Não é uma questão de morte física, mas Jesus também se importa com a honra, com a alegria e com a vida comunitária. E isso é precioso, porque a gente tem uma sensação errada de que o Senhor só se preocupa com caso de vida ou morte, mas não, Ele se preocupa com o coração que não consegue desfrutar mais, está abatido, com questão social, questão comunitária, porque o Senhor se preocupa de forma integral com as nossas vidas. O Senhor não olha apenas para pecados escandalosos, Ele também vê os desgastes silenciosos do seu relacionamento. Ele vê o casamento que ainda existe formalmente, mas onde a alegria se tornou um protocolo. A gente é feliz porque tem as crianças, a gente é feliz porque estamos empregados os dois, graças a Deus por isso. Ele vê o casamento que ainda existe formalmente, mas uma alegria protocolar. Ele vê o casal que conversa apenas sobre contas, filhos, agenda. Ele vê a casa em que o vinho acabou, antes que alguém tivesse coragem de admitir que acabou. Não tem mais, esgotou. Mas o texto também ensina que Cristo não age sob pressão humana. Jesus remete tudo à sua hora quando Ele responde para Maria, ou seja, Ele não será manipulado por necessidades, expectativas ou vínculos familiares. Seu agir é regulado pelo plano, pelo propósito do seu Pai, e isso é crucial para o meu e para o seu casamento. Cristo não veio para servir nossos ídolos conjugais, Ele não existe para garantir que o outro sempre corresponda àquilo que eu espero. Ele não entra no casamento para confirmar o meu ego, Ele entra para governar pela sua glória, pela sua vontade, e Ele faz do jeito que Ele achar que seja melhor, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Talvez a gente não perceba em primeiro momento, num primeiro instante, que a vontade dele vai ser boa, perfeita e agradável, e a gente reclama. Eu queria que meu marido fosse assim, eu queria que a minha esposa fizesse isso, eu queria que os meus filhos... E na verdade o Senhor é quem está conduzindo e está pedindo, seja submisso, tenha humildade, entregue o controle do seu casamento, da sua vida diante de mim, busque a minha presença e as demais coisas serão acrescentadas, porque o reino do Senhor é a justiça dEle. Quando governam a nossa trajetória, quando é a mola propulsora dos nossos movimentos, das nossas ações, dos nossos desejos, das nossas afeições, nós experimentamos essa verdade, essa vontade que é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Ele entra para governar pela sua própria glória. O principal problema do casamento não é apenas a falta do outro, mas por vezes é o nosso egocentrismo. E o Evangelho é a única solução eficaz para tratar os nossos corações. Quando nós pensamos em qualquer movimento de transformação social que seja eficaz e duradouro, nós precisamos atrelar, e sempre fazemos isso dentro da igreja, a um evangelho anunciado que muda os corações, transforma coração de pedra em coração de carne. Por que que a gente não pensa da mesma forma quando a gente olha para o nosso casamento?
Por que que eu acho que pode ter um avivamento nesse bairro, na cidade, que Cristo tem que voltar a restaurar todas as coisas, porque Ele é um Deus de restauração, mas Ele não o pode fazer quando é no meu coração, quando é na minha vida, quando eu não sei falar direito com a minha mulher, quando eu não sei me portar diante do meu marido, quando a minha casa está uma bagunça. Mas tem religião, tem finança, tem um monte de coisa, mas não tem vinho. Porque a gente acredita tanto que Deus faz lá fora e não faz em nós. Ele é o mesmo Deus e Ele quer fazer uma obra no seu coração, na sua vida e no seu casamento. Amém? Às vezes pensamos que o problema é sempre externo, falta de dinheiro, cansaço, filhos, sogros, trabalho, temperamento, tudo isso pesa sim, mas o texto nos faz refletir um pouco mais profundamente. O vinho acaba porque o coração humano é insuficiente para sustentar sozinho a alegria que promete. Nenhum cônjuge consegue ser o Messias ou o Cristo do outro. Seu marido não vai te salvar, quem fez isso foi Cristo. Sua esposa não vai te salvar, quem fez isso foi Cristo. Por que que os nossos esforços são em encontrar a salvação das nossas causas em qualquer outra coisa, senão em quem promete e cumpre, Cristo? Por isso um casamento começa a ser curado, sarado, quando abandona a pretensão de uma salvação horizontal. Seu marido não é seu redentor, sua esposa não é sua redentora, seu cônjuge não é o Espírito Santo. O Evangelho produz realismo e esperança. Somos mais pecadores do que gostaríamos de admitir, mas Cristo é mais redentor do que qualquer condição de pecado que exista em nós. Somos mais pecadores do que a gente gosta de admitir, mas Cristo é mais redentor, restaurador, salvador do que qualquer pecado que exista dentro de nós, no nosso coração. Quando falta vinho no casamento, a resposta do crente não é fingimento, não é fuga, é trazer a carência a Cristo e aprender a obedecer a sua palavra. Como é que Maria responde? Fazei tudo o que Ele vos... Faça tudo o que Ele vos disser, vai dar certo. A própria mãe ali naquele contexto. Faça qualquer coisa que Ele te pedir aqui. Se você obedecer, a gente vai ter solução aqui para a nossa demanda. Você acredita nisso na sua casa? Você acredita nisso para a sua vida? Se eu obedecer, se eu ouvir a voz do meu pastor, se eu seguir a Cristo, posso ficar tranquilo, porque o vinho será restaurado, a alegria voltará ao meu coração, o propósito da minha vida vai ser finalmente iluminado, colocado no seu devido lugar, e eu finalmente experimentarei de uma vida gostosa diante de Deus, abundante diante de Deus. Fazei tudo o que Ele vos disser. Terceiro, penúltimo ponto, Cristo transforma a insuficiência humana em uma alegria muito superior. Versículos 6 a 10, havia ali 6 talhas de pedras, postas conforme a purificação dos judeus. Enchei as talhas de água, tu guardaste o bom vinho até agora. Eu fiz alguns compilados aí, dos 4 versículos. Aqui está o coração da passagem, e você precisa prestar bastante atenção. As talhas não são um detalhe acidental. João menciona que elas estavam ali para a purificação dos judeus. Eram as talhas que eles lavavam as mãos, para aqueles rituais cerimoniais que eles faziam. E interessante, a água era destinada para uma purificação de ritual, e essa água se transforma em vinho abundante e excelente. O que João está querendo mostrar com esse texto? Que o antigo sistema é o pano de fundo simbólico para a plenitude que Cristo traz por ser o Messias. Cristo está trazendo um novo momento, um cumprimento, e é por isso que Ele usa as talhas cheias de água de purificação. Não é apenas um milagre de provisão, é um sinal de substituição e cumprimento. A antiga ordem não é menosprezada, mas ela é superada em Cristo.
e a abundância é espantosa. O Hendrickson, comentando, ressalta que essas talhas podiam conter cerca de 600 litros e conclui que Cristo se revela como aquele que concede seus dons abundantemente, sem restrições. Não há escassez em Jesus, não há mediocridade em Jesus, não há vinho inferior no Senhor. O mestre Sala diz: tu guardaste o bom vinho até agora. Sabe o que isso me faz pensar? Às vezes a gente tem a solução para as demandas da nossa vida e a gente acha que essas soluções são boas, e às vezes são. Talvez você tendo uma promoção do trabalho, aumentando a sua renda, pode ser sim que você tenha mais conforto na sua casa e talvez menos briga por conta de contas, talvez, não sei se isso acontece na prática, que aí as contas aumentam também, né? Quanto mais dinheiro, mais a gente gasta. Mas o que Jesus está falando é que o que vem dele é muito superior. O vinho dele é muito mais abundante, é muito superior, porque Jesus não trabalha com mediocridade também não. Isso deve tranquilizar o nosso coração. O que vem do Senhor é abundante, é em grande quantidade, é maravilhoso e é superior a qualquer outro ídolo, proposta, situação que nós queiramos que seja resolvida por qualquer outro meio, senão por Cristo Jesus. O vinho dele é excelente, o vinho dele é insuperável, o vinho dele poderia ser o mais caro, mas é dado de graça para nós, para a nossa vida. A ironia é interessante do texto, né? Tem um elogio aí, né? Olha, você guardou o bom vinho até agora. Para quem que o mestre Sala está falando? Para o noivo terreno, né? É uma ironia, está elogiando o noivo terreno. Mas quem foi que proveu o vinho? Jesus proveu o vinho. E João usa esse texto de forma bem apropriada, ele é muito irônico, ele está apontando para que dentro do texto nós olhemos para um noivo que é o verdadeiro noivo, o noivo messiânico, o noivo perfeito, eterno, aquele que de fato proveu o melhor vinho, aquele que dá as melhores coisas, aquele que podia ter falado: não, fui eu que dei o vinho, fui eu que transformei, fui eu que fiz, e não o faz, porque a ideia dele é cumprir o propósito de Deus, não satisfazer seu ego. Jesus foi quem proveu o vinho, mas quem é elogiado é o homem. Sabe quando eu penso nisso? Quando eu prego. Às vezes o sermão fica bacana, fica legal, às vezes as pessoas até podem pensar alguma coisa, mas o maná, o pão, veio de Deus mesmo, porque se ele quisesse calar minha boca, eu ficava quieto. Se ele quisesse me dar uma enfermidade, eu não subir aqui essa noite, eu também não faria. É assim no nosso casamento, quem deve ser honrado é Cristo. Ele é o verdadeiro noivo, Ele é quem é o provedor da nossa vida, não é o seu emprego, não é o meu emprego, é Cristo na nossa casa. Ele sustenta o casamento, não é a sua fidelidade, nem a minha fidelidade, é a fidelidade dele. E quando a gente finalmente cai essa ficha, talvez a gente possa viver um casamento duradouro, possa chegar a 50 anos, dona Clemilde, possa chegar a 30 anos, Cirilo. Talvez a gente possa experimentar o vinho novo todos os dias, talvez a gente possa viver uma vida maravilhosa na presença de Cristo, quando a gente aprender que tudo vem dele e que eu preciso da companhia de Deus na minha história. Caminhando para o fim, o Evangelho diz que Cristo pode fazer mais do que administrar melhor a escassez, Ele pode transformar a realidade da casa, não por mágica, mas por sua presença. Onde Ele reina, perdão substitui cálculo, serviço substitui disputa, santificação substitui cobrança. O casamento se torna, como Tim Keller descreve no seu livro O Significado do Casamento, um veículo de santificação, não um palco de autorrealização, e isso muda tudo. Talvez alguém ouça: meu casamento está sem alegria há muito tempo. Então olhe para as bodas de Caná, olhe para o casamento que Jesus esteve presente. O texto não diz que o melhor esteve no começo, o mestre Sala diz que o melhor foi guardado para depois.
Em Cristo a lógica se inverte. O mundo pode dizer: o melhor está no início, ficou lá. Cristo diz: comigo o melhor não está perdido no passado, o melhor está ligado à minha presença agora, e que se apresenta todos os dias da sua vida. Ai, como era gostoso no passado, primeiro amor, tudo lindo, ficou lá, aquele tempo não volta mais. Em Cristo o melhor é agora. O melhor vinho foi deixado para o final. Em Cristo, com Ele, nós podemos viver coisas maravilhosas até o último dia das nossas vidas. E para terminar, Cristo não quer apenas salvar a festa do seu casamento, Ele quer gerar uma fé verdadeira no coração do seu matrimônio. Versículo 11: este princípio dos sinais Jesus fez em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João não termina com a admiração dos convidados, nem com o alívio da família, ufa, temos vinho, nem com o elogio no vinho. Ele termina com a glória e termina com fé. O sinal aponta para além de si mesmo. Hendrickson diz que ao realizar esse sinal, Cristo revelou a glória do seu poder e amor, e que a fé dos discípulos já existente foi fortalecida por esse primeiro sinal. Qual o propósito de Jesus nos evangelhos em fazer todos os milagres que ele fez? Produzir fé no coração do povo. Jesus está preocupado com o nosso coração. Ele não é mágico, nunca fez mágica para ninguém, não é show. Jesus está sempre preocupado com aquilo que é gerado no meu e no seu coração, e o desejo de Deus é antagônico ao do inimigo. Se Satanás quer que nós sejamos céticos, Jesus, nosso Deus, nosso Pai, quer que a nossa fé seja abundante nele. Por isso, o fundamento e o propósito desse sinal foi fé. Fé no coração daqueles que estavam naquele casamento. Ele veio para revelar quem ele é. Portanto, no casamento, a maior necessidade não é apenas restauração funcional, é a revelação de Cristo. Porque um casal pode continuar junto e ainda assim não crer mais profundamente em Jesus. Pode manter a casa e perder a glória. Pode conservar a aliança formal e não perceber o noivo verdadeiro. Pastor, eu conheço casais que não creem em Jesus e viveram anos maravilhosos de casamento. Foram até o final da vida, fizeram bodas de diamante, 60 anos de casamento. Mas se eles não enxergaram que o noivo verdadeiro está entre nós, morreu por nós, está esperando a sua noiva, vai selar um casamento eterno, nós vamos comer das bodas do Cordeiro na presença dele eternamente, e essa aliança que ele fez conosco nunca mais será quebrada para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que vale mais ganhar o mundo todo e perder a alma? Nós somos chamados para olhar para o casamento e transbordarmos de fé em Cristo. Somos chamados para viver a vida na família, a vida sozinho também. E somos chamados para reconhecer que Jesus Cristo é a explicação, é a resposta e é a presença que nós precisamos ter nas nossas vidas. E que Ele voltará para nos buscar, todo olho vai ver, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, quer seja ateu, quer não tem problema. Jesus não faz acepção de ateu não, ateu vai ver e vai ter que crer. Mas Ele vai voltar e vai nos buscar, e nós como igreja nos casaremos finalmente com o nosso noivo, na presença do Senhor, celebraremos eternamente diante dEle. O propósito último de Deus para o casamento cristão não é que ele seja admirado, mas que Cristo seja visto. Não é apenas que o marido e mulher sobrevivam um ao outro, mas que por meio da vida compartilhada, ambos creiam mais profundamente no Senhor. E é por isso que o casamento não deve ser movido apenas pela busca de felicidade imediata, mas como o material sobre o casamento lembra, a aliança cristã se baseia no amor gracioso de Deus
e fortalece o compromisso exatamente por ser aliança diante dele. Me perguntaram um tempo atrás, né? Pastor, eu posso casar no civil e tá tudo certo, não preciso fazer o religioso? O que vale? Vale o civil, meu irmão, vale sim o civil, vale você estar casado no civil. Mas para nós que entendemos o significado e o propósito do casamento, entendemos o que Deus tem de simbologia da salvação, da aliança que Ele tem com a igreja, quando a gente vê o papel do noivo ou do marido lá em Efésios, o que é? É ser como Cristo pela noiva, né? Se entregando pela sua esposa. O propósito da esposa é ser como a igreja é com Cristo, né? Submissa, vivendo a vontade de Deus. Eu não vou explicar o que significa isso, vocês sabem. Não é uma diferença de menosprezo de papéis, mas é a simbologia de Cristo e igreja. Esse é o propósito do matrimônio e deve pulsar isso. Se eu creio nisso, por que não celebrar meu casamento diante de Deus? Por que não firmar ele diante do Senhor? Essa foi a minha resposta. É o civil, sim, é o civil, mas por que não colocar esse vínculo diante do Senhor? Meus irmãos e minha irmã, a graça de Deus no casamento realiza em nós uma obra tão grande que ela transborda nas nossas vidas. Ela nos livra da ilusão de que o casamento pode ser salvo por recursos. Ela nos humilha porque revela a nossa falta. Ela nos consola porque mostra a suficiência de Cristo. Ela nos ensina que o amor conjugal não floresce apenas de romance, de paquera, mas com arrependimento, perdão, obediência e fé. Ela nos lembra que o casamento não é sustentado por duas pessoas fortes, mas por dois pecadores amparados pelo Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Você possa viver isso na sua vida. Só coisa boa, não tem nada de ruim. Não é para sair daqui triste, é para sair daqui animado, entusiasmado, feliz em viver diante da presença de Cristo, tendo Ele na sua vida, no seu relacionamento, na sua família, para a honra e glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde.